entrevista com o Lucas de Lacerda. Lucas, ao longo da tua trajetória, tanto na filosofia como no campo das artes, como curador e como artista, é recorrente a tua escrita, a tua formulação sobre a crítica clínica, né? Isso, obviamente, remete à obra do Deleuze, mas eu queria saber como você chegou a essa reflexão, a essa formulação da curadoria como crítica clínica e também da sua trajetória filosófica dentro desse texto e dessa formulação. Perfeito. Pois é, eu possuo uma formação dupla, né? Minha graduação é na área das artes visuais e também na filosofia, e o mestrado também na área das artes e da filosofia. E aí eu acho que em ambos os campos eu sempre me interessei por aquilo que é diferente, por aquilo que foge da linha, né? Que é uma curva, aquilo que realmente instaura algo de novo. Na filosofia eu me interessei pelos filósofos malditos, né? E um deles é o Deleuze, e ele tem esse livro que para mim é super importante, que é o Crítica Clínica. E no campo das artes eu fui me interessando pela curadoria. A curadoria, né, para quem não conhece, é essa prática de organizar uma exposição de arte. Então a curadoria ela envolve desde uma pesquisa e de uma seleção de obras, mas também ela escolhe como essas obras vão estar dispostas no espaço, como essa exposição ela se apresenta ao público. E então, para mim, eu comecei a compreender que a curadoria ela é uma prática crítica, certo? Ela é uma prática crítica. E a crítica aqui, eu não compreendo ela no sentido judicativo. No sentido que a gente aprendeu que a crítica é aquilo que vai dizer o que é bom e o que é ruim. O que é que presta, o que não presta. O que é belo e o que é feio, né? Então, por muito tempo, a crítica, eu estou falando aqui, né, esse campo que é também da crítica de arte, mas também a crítica filosófica, ela se atentou muito a esse espaço do juízo, né? Seja de um juízo estético, seja de um juízo moral, seja nesse espaço judicativo de julgar, e esse julgamento geralmente ele era binário, né? Ou é uma coisa ou é outra, ou é bom ou é ruim, moral, né? Ou é belo ou é feio, né? Esses juízos estéticos. E essa crítica não é a crítica que me interessa, certo? Não é essa crítica que me interessa nem no campo da curadoria, nem no campo da filosofia. Mas me interessa a crítica muito mais nesse campo, como esse olhar que tenta, de fato, olhar para o presente, de fazer uma leitura do presente, um diagnóstico do presente, que tenta fazer um levantamento dos sintomas que o nosso próprio tempo histórico, né, nos convoca. Então a crítica, para mim, ela está muito mais nesse campo de uma criação de uma sensibilidade, no primeiro momento, de uma sensibilidade que consiga captar certas forças invisíveis. Né? Para mim, a crítica está nesse campo da criação de uma sensibilidade, né? De uma escuta. Então, por isso que, para mim, a curadoria, ela é, em primeiro lugar, uma escuta, né? E essa escuta, ela não está dada, ela tem que ser construída, ela tem que ser exercitada, né? Por isso que o campo da crítica, ela também é um campo de um modo de vida que eu preciso sempre construir, sempre exercitar diariamente, né? Trabalhando essa escuta, né? Então é uma escuta que eu estou ali o tempo inteiro olhando para essa produção artística, né? E eu não estou julgando ela, eu estou ouvindo ela, né? Então, para mim, a curadoria ela é esse campo de abrir essa escuta para o presente e, a partir disso, compartilhar com o público o que é que essas obras estão nos falando. Compreendendo que a obra de arte, ela primeiramente, ela não é um objeto, ela é um ser, no sentido de ela é uma entidade, ela é uma existência. Eu não queria usar a palavra sujeito, mas é entender que a obra ela possui agência, ela não é um objeto, e nós que a gente está... A obra ela fala, né? Ela percebe, ela imagina, ela cria, né? Então é perceber que a obra ela é em alguns momentos a gente pode compreender a obra, inclusive, como um ancestral nosso, né? Então, as obras de arte, né, elas são seres, né? Elas são seres que existem, né? E que elas estão produzindo conhecimento sobre o mundo que a gente está vivendo. Então, para mim, na minha prática curatorial, é compreender que o pensamento e o conhecimento produzido no nosso tempo não é produzido apenas pelos cientistas ou pelos filósofos,
mas as obras também estão produzindo conhecimento. Esses artistas estão produzindo modos de pensar o mundo, né? Então, acho que a curadoria, quando eu trago a curadoria como esse campo crítico, é esse campo de escutar esses conhecimentos que estão nessas obras, né? E trazer eles ao público, né? Então, não é uma prática judicativa, não é uma prática que eu, né, vou determinar o que é que essas obras... Não, eu vou escutar o que elas me dizem. Então, esse é o campo crítico. O campo clínico já é um campo que eu penso como essas obras, elas possibilitam uma intervenção no presente. E, principalmente, que é o que tem mais me interessado, é como essas obras conseguem, né, ter uma força de transformar as nossas sensibilidades. Porque eu acho que, por muito tempo, eu digo isso desde o ponto de vista filosófico, mas também do ponto de vista político, a gente percebe que esses campos têm mirado muito na consciência. Tem mirado muito de que a gente precisa ter consciência de classe, consciência de gênero, consciência racial, a gente precisa ter consciência ambiental, sempre se mira na consciência, como se, ao momento que a gente tem consciência, os problemas mudariam, né? Sendo que, para mim, essa aposta na consciência, por sua vez, ela parte de um pressuposto como se a consciência tivesse um certo domínio sobre o corpo, como se a consciência tivesse um certo domínio sobre a existência, né? Que é o paradigma moderno, né? Então, não basta a gente ter consciência se a gente não muda ao nível da sensibilidade, ao nível do desejo, ao nível dos afetos. E, para mim, o discurso, muitas vezes, ele não consegue adentrar no campo do sensível, e as artes conseguem. Por isso que me interessa esse ponto de vista clínico, né? Como uma curadoria de uma exposição, ela consegue transformar a sensibilidade daquela pessoa que experimenta. E a sensibilidade, essa transformação, ela não ocorre nesse tempo rápido que a gente acha. Na verdade, é um tempo de uma duração longa. Então, às vezes, é um encontro com uma obra de arte que daqui a talvez 2 anos, né, utilizando esse tempo cronológico, mudanças sensíveis vão acontecer ao nível da subjetividade da percepção, né? Então eu fico pensando, inclusive, em questões quânticas, né? Se a gente for pensar o paradigma não da física clássica, mas sei lá, da física quântica, pensar que o encontro com uma obra de arte é ela que vai provocar uma transformação em um outro momento, né? Então, para mim, a clínica ela está nesse campo, né? De fato, da transformação, né? E por isso da criação, né? Porque ela está criando algo de novo. Então, para mim, a curadoria ela é isso. É uma prática que ela é crítica e ela é uma prática que ela é clínica. Outra coisa que me chamou a atenção no teu trabalho, ou nos teus trabalhos, é que há toda uma tradição filosófica que vai pensar o lugar das luzes, a iluminação, a racionalidade que vai me levar a um mundo mais claro, mais transparente, né? E você, várias vezes, vai pontuar a necessidade da gente olhar para as penumbras, para as sombras, para a força daquilo que está no subterrâneo, ou daquilo que não está evidente de uma forma tão clara, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre como você chega nessa elaboração que, óbvio, remete a um texto do Didi Huberman, que é A Sobrevivência dos Vagalumes, né, onde ele faz um trabalho de leitura sobre Pasolini, né, que você menciona, inclusive, em alguns dos seus trabalhos, mas acho que há uma coisa ali importante na tua reflexão, que é, inclusive, o aspecto político, né, a força política desse lugar da penumbra. E isso é uma originalidade bastante do teu pensamento. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Pois a questão da luz e da sombra são questões que tanto interessam ao campo da filosofia, como também ao campo das artes, né? Nas artes, a gente já está acostumado com a questão da luz e sombra que está em qualquer produção artística, né? Ou seja, quais são os pontos de iluminação, quais são os pontos de sombra, né? Isso é a aula clássica de artes. Na filosofia, do mesmo jeito. Quando a gente olha a tradição do pensamento filosófico, é uma tradição que sempre se interessou pelas luzes. Se a gente retomar lá na época dos gregos, né, é a luz da razão, né? Inclusive a mitologia do nascimento da razão vai ter uma relação com o fogo de Zeus, né? O fogo ilumina, né? O fogo ele produz luz, né? E é dessa luz que vem a razão, né? Então se a gente vai para o período medieval, a racionalidade de certa maneira também está lá, uma luz divina, né? Uma luz que emana, não é à toa que as igrejas, né, elas são construídas pensando essa entrada da luz também, né?
Então, quando a gente vai para o período moderno, isso se intensifica mais ainda com o iluminismo, por exemplo, né, que foca de fato, né, nas luzes, né? E no contemporâneo, se a gente olhar, a gente cada vez mais, eu sinto que a gente tem vivido uma espécie de um nanocolonialismo da luz com esses novos aparelhos digitais. A gente vive uma época das telas, né? Rodeado por telas, né? Nesse momento agora, por exemplo, né, nossas relações têm se dado muito pelas telas, seja tela dos celulares, dos notebooks, tablets. Então, assim, a gente está cada vez mais vivendo uma época em que essa luz ela está cada vez mais batendo na nossa retina, né? E essa luz que bate na nossa retina tem feito transformações físico-químicas mesmo na nossa fisiologia, que a gente não consegue mensurar muito bem, né? Ao ponto de que, inclusive, alguns oftalmologistas falam que no nosso próximo século a gente vai ver uma pandemia de miopia, por conta de que, como a gente tem vivido uma vida com um aparelho quase, sei lá, 8 horas por dia trabalhando, né, emitindo luz no nosso globo ocular, isso vai, a gente está colocando o nosso foco muito perto, né, e a gente tem perdido a capacidade de ver de longe, né. Então a gente vai, daqui a mais ou menos uma década, a gente vai ser uma sociedade de míopes, né. A gente não vai conseguir enxergar de longe, né. E isso para mim é simbólico também, né. Não conseguir enxergar de longe, o nosso foco está muito perto, né. Então eu sinto que a gente vive inclusive o nosso modo de viver é um modo que precisa jogar luz nas coisas, né? É como se para eu me relacionar com você, eu preciso jogar luz para te conhecer, eu preciso jogar luz para te compreender, eu preciso que você seja transparente para mim, eu preciso te catalogar, eu preciso te identificar, eu preciso te iluminar, você tem que ser completamente visível e transparente para mim, né? E eu acho que esse modo como a gente opera socialmente, e quando surge algo novo, algo que a gente não consegue, por mais que nós tentamos jogar a luz, a gente não consegue catalogar, a gente não consegue compreender, é algo estranho, algo diferente, a gente quer eliminar. A gente quer eliminar isso, né? E aí eu sinto que, do mesmo jeito que a luz, ela mata, a visibilidade, né, é uma armadilha, né? Isso já é uma frase famosa do Foucault, a visibilidade é uma armadilha. E de fato é isso, né? Se a gente pega, por exemplo, como as lutas identitárias, né? Elas têm brigado muito por visibilidade e a gente compreende a importância disso, mas compreendendo que isso também pode ser uma armadilha, mas ao mesmo tempo que a luz é uma armadilha, a sombra também é, né? A gente habitar o espaço completo da sombra também é um espaço de morte. Assim como a luz é um espaço de morte, a sombra também é um espaço de morte. Porque a sombra é o esquecimento, é a completa invisibilidade, né? Então, ao mesmo tempo, eu sinto que, por eu ser uma pessoa não binária, para mim, a não binariedade não é apenas uma questão de gênero, é uma questão de pensamento, é uma questão de modo de vida. Então, não se trata nem de luz, nem de sombra, mas algo que acontece no íntimo, que é a penumbra. Então, a penumbra, para mim, ela é uma zona de indiscernibilidade que ela permite nem ser completamente iluminada e nem é completamente escura. Ela nem é completamente transparente, mas ela também não é completamente opaca, né? Ela está ali numa zona de indiscernibilidade que permite, inclusive, ela ser uma zona movediça, que ora ela pode se aproximar da luz de maneira estratégica, mas ora ela sabe recuar na sombra quando é necessário, né? Então eu acho que a penumbra é esse espaço, né, político, inclusive, né, de como a gente pode habitar uma penumbra que você tem que ser estratégica. Quando você vai permitir uma certa transparência, em certo momento você permite ser transparente, mas em outro você permite não ser transparente. Então, eu acho que a penumbra é um pouco isso. E eu acho que a penumbra, para mim, é importante também da gente reconhecer, do ponto de vista, estou falando agora de física quântica, certo? De que os objetos, né? Eu vou usar uma categoria que eu não gosto muito, que é objeto, mas eu vou usar de maneira estratégica aqui nesse momento, que os objetos possuem uma luz própria. De que a gente aprendeu que para a gente ver o objeto, a gente precisa jogar luz para poder ver o objeto. A luz, ela foi sempre utilizada como uma maneira de ver o objeto. Mas a gente compreende que o objeto possui uma luz própria que emana dele mesmo, né? É uma luz que emana dele. E que talvez, para a gente poder se relacionar com o objeto, poderíamos jogar sombra. Jogar sombra para que essa luz do objeto emane para a gente, né? E eu acho que essa prática de jogar sombra, né, de criar uma espécie de uma penumbra para o objeto, é a prática da curadoria. Para mim, a curadoria, o que ela faz é isso, né? Ela joga sombra para o presente. Ela joga sombra para o presente para que a gente consiga ver essa luz que está emanando
dos próprios objetos, que aí eles já não são mais objetos, né? Eles estão realmente ali enunciando, né? Eles estão enunciando. Mas que o excesso de luz não nos possibilita enxergar esse pequeno brilho, né? Então, por isso que eu acho que a penumbra, ela é, para mim, uma categoria estética, mas ela também é uma categoria política, né? Então, eu penso essas poéticas da penumbra como essas maneiras de resistir. Você falou de uma coisa muito importante, que é a referência a uma frase do Foucault, que a visibilidade é uma armadilha. E eu estou pensando também em uma referência que você faz a J. Mombassa no teu livro, que vai nesse sentido também de, olha, a gente vive numa situação tão violenta de exclusão, mesmo aqui na praça onde a gente está, a gente vê pessoas em situação de vulnerabilidade, que a gente sempre é tentado a pensar que a solução é sempre a integração, ou a, né? E J. Mombassa, um pouco como essa frase do Foucault, vai ponderar o seguinte: olha, a gente não vai entregar tudo, porque existe uma força também nessa invisibilidade, né? Assim, como é que você pensa essa força da invisibilidade, até por um projeto que é o projeto que a gente faz parte aqui, que é o Biopolítica e Vidas Vulneráveis, né? Assim, como é que você vê essa, na verdade não a vulnerabilidade, mas a invisibilidade como uma força, carregando também uma força política? Né? Isso, é. E aí eu acho que, assim, primeiro de tudo, é a gente, para a gente discutir isso, é a gente não cair no binarismo do visível e do invisível. Assim, como se fossem dois pares binários e que a gente tivesse que escolher ou uma coisa ou outra. A gente poderia pensar que o visível e o invisível, ambos são importantes. Porque ambos são conjuntos de forças. Eu penso muito como uma alquimia, um processo de alquimia ou de um processo de você vai cozinhando. Você precisa ter gotas de visível, outras gotas de invisível. Você tem, a cada momento histórico, você tem que saber dosar até onde vai uma coisa e outra, né? Dançar entre uma coisa e outra, né? Saber esse processo. E eu acho que a penumbra, ela possibilita a gente promover esse encontro, né? Então essa questão da vulnerabilidade, que eu acho que a Jota também fala muito disso, é porque eu acho que também existe uma força na fragilidade. Eu acho que é também falar da fragilidade, porque eu acho que a fragilidade é a criação de uma abertura sensível, né? E eu acho que a Jota me leva a um pensamento em torno da malandragem, do truque e da burla, né? Por isso que eu acho que essas figuras, né, por exemplo, a figura do malandro, né, que é uma figura que eu convivi muito, né, ainda convivo, porque como nasci no Bom Jardim, e no Bom Jardim os malandros estão lá, né? A minha rua era cheia de malandros, e uma coisa que eu aprendo com eles até hoje é saber o momento certo de mentir, né? A mentira é super importante, isso é uma lição do Nietzsche, né? A importância da mentira, né? E eu acho que a mentira é esse jogo com as palavras, né? Saber usar as palavras certas no momento certo, né? Então eu acho que, na verdade, tudo se trata de uma maneira de que a gente tem que saber, né? Qual é a estratégia que esse momento me pede, né? E não existem estratégias fixas. Essas estratégias elas têm que ser criadas e recriadas e transformadas o tempo inteiro, né? E aí eu acho que a gente tem que aprender sempre quando a gente quer ser visível, mas quando é importante ser invisível também, né? Então é importante saber dançar, né? E acho que só a penumbra ensina isso. E um aspecto bem importante do teu trabalho é a noção de vidência. Da vidência que tem uma relação também com o intolerável, né? Assim, então você, inclusive, dedica um capítulo da sua dissertação de mestrado em filosofia a falar da vidência, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre essa dimensão do intolerável no teu trabalho. Sim, perfeito. A vidência é um conceito que o Deleuze criou e que eu me interesso muito por esse conceito e que eu acho que é um dos conceitos mais importantes do Deleuze. E eu via pouquíssimas pesquisas em torno da questão da vidência no pensamento do Deleuze. E por isso eu quis investigar a vidência, porque eu achava que era um conceito importante de ser discutido, que é um conceito estético, mas é um conceito político, é um conceito ético, super importante de ser trabalhado, pensado, inclusive. E a vidência, para mim, ela surge
no momento que eu começo a me interessar pela seguinte questão, né? Como ver aquilo que ninguém consegue ver, né? Como é que a gente consegue pensar o impensável, né? Como é que a gente consegue ver o invisível, sentir o que não é sentido, né? Como é que a gente imagina o inimaginável, né? E esse ato de pensar o impensável é uma questão de vidência, né? A vidência é esse momento que a gente consegue, de fato, furar o campo do possível, ou seja, o campo do que é dito para a gente, do que é possível de ser pensado, do que é possível de ser imaginado, do que é possível de ser vivido. A gente fura essa bolha do possível e a gente acessa aquilo que é impossível, dito impossível, né? E a evidência é esse momento, né? É esse acontecimento. Então, para mim, era essa questão, certo? Se a evidência é esse acontecimento, como provocar uma evidência, né? Como a gente cria uma evidência, né? E a questão da evidência é que, ao mesmo tempo, essa criação, ela não é voluntária. Você não escolhe a evidência, é ela que te escolhe. Você não... Isso é tão difícil de pensar, né? Como você cria algo que você não tem controle, mas que é a coisa que te usa e que acontece. Então eu comecei a me interessar, e eu comecei a esses vários problemas filosóficos. Se a evidência ela não é criada, ela é um acontecimento que não depende da minha vontade, ela não parte do meu voluntarismo, como eu produzo ela? E eu começo a pensar que a evidência precisa ser atraída. Eu estou falando agora de magnetismo, eu estou falando de eletrostática, eu estou falando de que para a evidência acontecer, eu preciso criar um campo gravitacional, um campo de fato eletromagnético que consiga provocar zonas de atração da evidência, porque eu não controlo. E pode dar tudo totalmente errado. Eu estou falando do campo imprevisível. E essa zona de atração, ela ocorre por meio de estados corporais, por espaços de transe, por uso de substâncias químicas, ou seja, são diversos, inclusive práticas de esgotamento, ou seja, né, também de um cansaço muito forte, ou seja, são certos estados corporais que vão instaurar esse campo de atração de uma possibilidade de uma evidência acontecer, e que pode dar tudo errado. E para mim, chega justamente no intolerável. Porque o intolerável, diante do intolerável, o intolerável ele nos violenta de tal maneira que a gente não tem escolha. Diante do intolerável, a gente de fato não tem escolha e a gente é forçada a criar, forçada a pensar, forçada a enxergar. Por isso que a evidência me leva a esse outro conceito, que é o conceito do intolerável, porque eu acho que, diante de uma questão política, o intolerável nos força a agir, e aí me leva para uma questão ética. Porque a ética, quando a gente estuda a ética dentro do campo da filosofia, ela por muito tempo ela foi um campo moral, no sentido de que a ética era aquilo que vai dizer o que a gente deve fazer. A ética é quase como em alguns filósofos, né? Ela é uma espécie de um programa, de um roteiro que você tem que seguir de certas normas, do que pode e o que não pode, e por questões universais, né? E eu comecei a pensar o seguinte, né? Hoje, no presente, né, diante dessas questões todas, né, nós estamos vivendo questões econômicas, né? A gente acabou de falar de vulnerabilidade, questões ambientais. A gente se pergunta o que fazer. Inclusive, pergunta-se aos filósofos o que fazer? O que a gente faz? A esquerda se pergunta isso, o que fazer? E a pergunta que eu faço na minha dissertação é justamente, a gente ainda é capaz de fazer? Ainda somos capazes de agir? Né? Será que a nossa capacidade de ação política não está enfraquecida? Então a minha pergunta é como se eu quisesse dar um passo atrás. O passo atrás é como se tornar capaz de agir. Né? Porque a pergunta, o que fazer, pressupõe que a gente tem a capacidade de ação. Pressupõe que a gente possui a capacidade de ação. Então, a minha pergunta, né, no mestrado foi como a gente recupera a nossa capacidade de ação. Como se tornar capaz de agir. E, para mim, essa ação, e aí essa é a dificuldade, né? É uma ação que não é voluntária. É uma ação involuntária. Para mim, a questão política, ela parte de uma ação involuntária. E aí, por isso, a questão do intolerável. E aí, isso me leva nas artes. Eu estou resumindo muito, tá? Claro. E é isso que me leva nas artes. Porque, para mim, né, as artes, ela é esse campo que nos dará a ver o intolerável. As artes nos trazem o intolerável. Por isso que, para mim, foi natural ir para a curadoria. Porque a curadoria, ela me possibilita
apresentar ao público obras que estão trazendo questões intoleráveis, né? E isso é uma questão política. Outra coisa também que marca muito o teu trabalho como artista e também como pensador da filosofia é o mundo para além do mundo humano, digamos assim. A relação do homem com a terra, a própria terra. Inclusive, uma das artistas, a artista cubana, que você traz no trabalho do mestrado, a Ana Mendieta, né? Tem a série Silhuetas, dos anos 70, 80, né? E a própria relação que você faz com um zoólogo, não é? Sim. Que é o Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, que vai pensar que os estratos geológicos, orgânicos, antropomórficos são constituídos da mesma matéria, é algo que está muito presente no teu trabalho, assim, de nossa relação com a Terra, que nós somos constituídos da mesma matéria. E acrescento mais, há muito mundo vegetal também no teu trabalho, né? Assim, ele está presente em vários dos seus trabalhos, das suas reflexões, né? A sua última curadoria, eu acho, que foi lá com a Isadora Ravena, eu acho, que vai falar do calor, né? Enfim, queria te ouvir um pouco sobre essa tua relação com o mundo para além do humano. Sim. Que está muito presente em várias falas tuas. Daqui a pouco eu chego no alienígena, mas antes de chegar no alienígena, como é que você formula essa relação com a Terra e com o mundo vegetal? Para mim, eu parto de uma concepção, digamos assim, um monismo pluralista, porque eu parto de uma concepção de que tudo que existe é constituído de um mesmo estofo, né? Para não usar a expressão matéria, porque eu acho que não é só matéria, na verdade é energia também, mas é como se tudo que existe fosse constituído de um mesmo estofo, e ao mesmo tempo é esse mesmo estofo que se apresenta de infinitas possibilidades, né? Então eu acho que quando eu me aproximo da Ana Mendieta, né, que ela tem uma frase que para mim é muito marcante, que ela fala que o trabalho dela, na verdade, é sobre uma energia que atravessa tudo que existe, desde do inseto, a planta, da planta à cidade, da cidade à galáxia, mas que, na verdade, tudo que existe é constituído de uma mesma energia que atravessa tudo, né? E se a gente for pensar do ponto de vista físico, né, a matéria, dependendo de uma certa corrente física, a matéria ela é energia, mas a matéria ela é uma energia em outro estado, um estado mais denso, mais condensado, mas nada impede que a matéria se transmute em energia e a energia da matéria. Novamente, não existe binarismo. É uma única força, e essa única força ela vai assumindo em determinado momento, ela vai, a partir de um conjunto de um certo diagrama de forças, ela vai ganhar uma certa forma. Depois ela se deforma e ganha outra forma, e assim sucessivamente, né? Então, por exemplo, né, isso que a gente chama de matéria, depois a nossa matéria vai se transmutar em outra coisa, depois em outra, depois em outra. Então, isso me possibilita pensar que eu sou constituída da mesma constituição dessa árvore, da mesma constituição do céu, da mesma constituição da estrela, mas que a gente tem formas e expressões diferentes, né? Não é para a gente cair numa ideia de uma unidade, não tem unidade, é multiplicidade, certo? Por isso que é uma espécie de monismo pluralista, né? E aí, por isso que, para mim, isso é muito importante, né? Porque todo o pensamento moderno, ele foi construindo cisões, abismos e separações, né? O sujeito e o objeto. Começa por aí, né? Depois vem natureza e cultura, enfim. Então, é como a gente pensa que, na verdade, né? Isso, para mim, curatorialmente, né? Como a gente pode, inclusive, aprender com essas outras existências, né? Ou seja, é uma coisa que pode até parecer meio doida, assim, né? Mas é como, diante de uma questão política que a gente está vendo, de uma crise, parece que a gente quer encontrar a solução, a gente quer encontrar a nossa solução dos problemas, e às vezes não vai vir de um pensamento humano. Talvez a solução para os problemas esteja em como a gente aprende com a planta. Como a planta produz conhecimento, produz saber, e que talvez a gente possa aprender com as plantas como a gente enfrentar questões políticas humanas, né? Então, para mim, me interessa muito como a gente vai se alinhando, criando alianças elementares, alianças com essas outras vidas, alianças com as plantas, alianças com os animais, com os vegetais, com as estrelas, com o céu, no caso
né? Você citou a exposição da Isadora, né? Com o calor, com o fogo, né? Como é que a gente se alia a essas outras existências, aprende com elas, entendendo que elas também estão produzindo conhecimento e que a gente pode aprender com elas, né? Então, por isso que quando a gente aprende com elas, né? Por exemplo, o meu livro, eu sinto que o livro não é uma autoria minha. Por que não é uma autoria minha? Porque é a autoria também das plantas, é também a autoria do fogo, né? Quando a gente se alia com essas outras existências, a autoria fica borrada. Não tem mais autor, né? Morreu o autor. Na verdade, é uma enunciação coletiva, né? Junto comigo escrevem as plantas, né? Então é uma ideia de que quando eu enuncio, enuncia-se junto comigo as plantas, os vegetais, as pedras, o mundo inteiro enuncia junto comigo, né? E eu acho que talvez falte isso, né? Falte um pouco a gente sair da questão do humano. Para mim, as questões de gênero ainda estão muito presas ao humano. As questões políticas ainda estão muito presas ao humano, né? E a questão do humano, ela é limitante. Ela é uma questão que limita, né? E para a gente romper esse limite, né? E a gente ir para o impossível, a gente vai precisar, de fato, provocar essas outras alianças. E para mim, o que eu tenho enquanto curadoria, né? O que tem me interessado atualmente, né? Minha pesquisa atual na curadoria, é compreender esses artistas que estão criando alianças com essas outras materialidades. Como, por exemplo, artistas que estão provocando alianças com o ferro, alianças com o grão, alianças com as dunas, alianças com os mares, com os peixes. Então, nesse momento, agora, eu estou pesquisando esses artistas, porque eu acho que são essas alianças que vão nos fazer ouvir essas existências, né? E é isso que a gente precisa aprender agora, é ouvir essas existências. E outra coisa que me chama a atenção é a preocupação que você tem com o tema da morte. Sim. Como esse tema está presente em diferentes trabalhos seus, né, a sua própria concepção, às vezes, de que é preciso a morte de um outro mundo para surgir um novo mundo, né? Que o artista ele se depreende, ele está sempre encarando a dimensão da morte. E aí tem essa coisa bastante que tem diálogo com a psicanálise, de alguma forma, que é a morte como um motor produtivo para o artista, né? Assim, isso eu já fiz aulas com você, você fala sobre isso também, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre como você chega nesse tema da morte, por que você acha ele relevante e que não é uma dimensão fenomenológica, digamos assim. É uma dimensão, é uma outra dimensão a relação da morte com o teu trabalho como artista. Isso, perfeito. E aí eu acho que é isso. Assim, eu acho que tudo que eu faço, né, e tudo que eu penso inicia-se muito com essa postura não binária mesmo. Porque a morte, por muito tempo, ela foi o binário da vida. A gente aprendeu que a morte é o oposto da vida, como se vida e morte fossem coisas opostas, e que, por sua vez, parte também de um outro binarismo, que é o orgânico e o inorgânico, né? E aí eu acho que quando, né, eu abolo essas binaridades, eu começo a pensar que, na verdade, vida e morte são coisas... é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa, assim. E é difícil a gente compreender isso, né? Que vida e morte é a mesma coisa. Mas a morte, ela é muito mais o processo de uma transmutação da vida e a vida como uma continuidade da morte. Então, eu chego na morte, principalmente a partir de uma... eu acho assim, a morte na filosofia, ela me encanta muito, assim, né? O Montaigne, ele fala uma coisa que eu acho muito legal, o Montaigne, ele fala que o filósofo é aquele que está preparado para morrer, né? É aquele que está preparado para a morte. Isso tem uma relação também com Platão, né? Lá da morte, que vai fazer a reconexão, mas é interessante pensar que esses filósofos, eles vão criando relações com a morte, e o Deleuze, já no que é a filosofia, ele vai dizer que todo pensamento vai nascer da morte, né? E ele fala que tanto o artista, tanto o filósofo, tanto o cientista, para poder criar, eles precisam fazer uma travessia no rio Aqueronte. E o rio Aqueronte é justamente esse rio que ele conecta dois mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então o rio Aqueronte é esse mar, né? Que é um mar vivo e morto ao mesmo tempo. É penumbra total, né? O rio Aqueronte, ele é essa penumbra, né? E nesse rio Aqueronte a gente precisa atravessar esse rio Aqueronte para poder criar. Ou seja, é como se a morte ela possibilitasse uma deformação da forma, e nessa deformação da forma a gente consegue assumir uma outra forma e a gente cria algo de novo, né?
Então, para mim, a morte ela é transmutação, né? Só que aí a gente precisa aprender uma coisa que a Castiel, Vitorino Brasileiro, que é uma outra artista, que ela faz uma distinção entre morte e eliminação. Uma diferença entre a morte e a aniquilação, né? Que são coisas diferentes. Porque a gente pensa, por exemplo, sei lá, né? Foucault e também Achille Mbembe, a questão da biopolítica, da necropolítica, né? Política. Exatamente, tanatopolítica, né? Então eu acho que existe uma eliminação, né? Existe essa violência, né? Que de fato, né? Impede a vida de continuar morrendo, entendeu? Então, na verdade, essa eliminação, ela inclusive, ela impede a vida de continuar o seu processo, que é o processo natural, que é a morte. Então são coisas diferentes. A morte é uma coisa, eliminação é outra, né? Então acho que é importante a gente compreender um pouco isso. Por isso que eu acho que até hoje as pessoas ainda não conseguem resolver essa questão entre biopolítica e necropolítica, porque elas ainda estão operando no binarismo vida e morte. Elas só vão conseguir dar esse passo, conseguir chegar em outros canais de discussão quando elas abolirem esse binarismo. Lucas, eu queria ler um trecho do teu trabalho onde tu vai falar do alienígena, que é um tema muito marcante também, né? Bom, vamos lá. O alienígena é um ser anacrônico, porque ele não está adequado às correspondências de sua época. Isso não quer dizer que o alienígena é alguém que viva no futuro ou no passado. O alienígena vive em um tempo indeterminado, porque ele rompe com a causalidade do tempo e, por isso mesmo, escapa à história. É um devir alienígena que foge do mundo. Os alienígenas são os pensadores do seu tempo, são os filósofos, os artistas e os cientistas. Entretanto, não podemos interpretar o devir alienígena como transcendência, como se o alienígena vivesse em outro mundo que não é este mundo. O alienígena não vive em um outro mundo, mas em um mundo outro que coabita o mesmo plano de imanência que habita o mundo da recognição. O alienígena é quase como um vírus que instaura e faz nascer um mundo novo dentro do plano de imanência. O plano de imanência foi sequestrado pelo mundo da recognição. Por isso, o mundo outro do alienígena se trata de uma operação de resgate da imanência, trazendo-a para sua potência mesmo, que é a multiplicidade. Assim, o alienígena instaura um mundo outro para combater o mundo da recognição e fazer as pessoas enxergarem aquilo que elas não conseguem: o impossível, o invisível, o indizível, o intolerável. Eu fico assim, eu escrevi isso. Legal. Então, eu queria te ouvir agora falando sobre alienígena. Depois de tudo que você já escreveu, né? Foi muito bom, assim, nossa, me reconectou muito com o livro, de uma maneira muito legal, assim. Pois é, eu acho que o alienígena foi algo que eu sempre me interessei, porque eu acho que foi uma experiência que eu sempre me senti alienígena. Em qualquer lugar que eu estivesse, assim. Sempre me senti uma espécie de eu não consigo me encaixar num certo modelo, assim. Eu sempre me senti, assim, não encaixável. Então, acho que foi a partir dessa sensação, desse modo de vida, que me levou a pensar isso filosoficamente, né, e artisticamente. E para mim, essa figura, né, esse personagem conceitual, que também é um modo de vida, né, que é o alienígena, é justamente essa figura que, por sua vez, agora retomando tudo que a gente conversou, né, nem está na razão, mas também não está completamente na sensibilidade, nem é consciência, nem é corpo completamente, nem a luz também não é sombra, né? Não é vida, também não é morte, né? Também não é homem, também não é mulher, é uma outra coisa, é uma penumbra, né? Então, para mim, o alienígena é essa existência que aprendeu que, na verdade, se trata de dançar, né? Entre uma coisa e outra. Por isso que não é um outro mundo, né? Ele está nesse entremeio que não é a metade. E que esse entre também não é uma posição fixa. É uma posição que tem que estar em constante movimento, né? Então, para mim, o alienígena, eu chego nele justamente para pensar uma possibilidade de a gente, inclusive, romper esses falsos problemas que a gente constrói por conta de que a gente ainda está muito presa a essas binariedades, né? E acho que quando a gente consegue compreender o alienígena, compreender a penumbra, eu acho que a gente vai dar um salto no pensamento, na política, em várias questões.
Muito obrigado, Lucas. É isso. Gratidão.